Decanta lara tonight, arabaçu, barabaçu, barabachai. Teguma nashi, nashi, echai. Alabastu decanegai, decomas névia. Escute Xana Gachai, venha ser crente do Ieguchi Semanai. Jeová Jirei, a Verra Fai, El Shaddai. Ureche Semarraqui, e Alabastévia. Em nome de Jesus eu vou profetizar. Aquele que tá morto vai ressuscitar. Vejo um homem diferente no meio da festa, com aspecto de filho de dono da terra. Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. De antemão, quero agradecer a todos os inscritos que têm acompanhado aqui o nosso conteúdo, têm dado like, o comentário, têm nos ajudado em oração. Que Deus te abençoe poderosamente. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: o rap das línguas estranhas. Por esses dias, estava vendo alguns vídeos no YouTube, no Instagram, e tem gerado uma repercussão este assunto. As pessoas andam debochando de um dom tão maravilhoso que é o batismo no Espírito Santo. Então, amados irmãos, sabemos que se você não concordar, não acreditar, é um direito teu, mas devemos respeitar o Divino Espírito Santo. Eu quero ler dois textos da Palavra do Senhor e também, após ler os textos, irei citar aqui algumas referências bíblicas para que esse vídeo não fique muito longo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo número 7 está escrito: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. E em Efésios capítulo 4, versículo 30 está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui no canal eu tenho uma playlist com o tema Reflexões sobre o Espírito Santo, onde eu tenho 8 vídeos. Em especial, quero que você assista o vídeo Blasfêmia contra o Espírito Santo e Batismo no Espírito Santo. Amados irmãos, se você observou os primeiros 50 segundos desse vídeo, eu coloquei aqui um clipezinho onde um determinado homem, não vou citar o nome dele aqui por questão de ética, ele canta nesse louvor, o famoso rap das línguas estranhas, e falando algumas línguas estranhas que ele ouviu algumas pessoas falando. Irmãos, o Espírito Santo é algo maravilhoso. Então, eu vou dar aqui algumas características do Santo Espírito e convido você a refletir. E não tome esse posicionamento que alguns estão tomando, que estão escarnecendo, estão entristecendo o Espírito Santo, imitando as pessoas que são batizadas do Espírito Santo. Irmão, mas é tão engraçado. Irmãos, pare com isso. Não compete a eu e a você fazer esse tipo de coisa. Parece uma coisa engraçada, né? Muito exposta no seu Instagram, no YouTube, né? Nos seus stories, status, fazem chacotas de um dom tão maravilhoso que é o batismo no Espírito Santo. Então, não faça isso. Está escrito no texto que lemos em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. E também em Efésios que não devemos entristecer o Espírito Santo, pois uma simples brincadeira dessa você pode estar cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns dizem: irmãos, isso é coisa de tal religião, entendeu? Isso é loucura. Podem estar atribuindo aos demônios as coisas erradas, aquilo que é de Deus. Então tome muito cuidado para não cometer esse pecado imperdoável que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então aqui no canal, nessa playlist sobre o Espírito Santo, você assista lá esses 2 vídeos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, em especial o batismo no Espírito Santo. Então, irmãos, o que seria o Espírito Santo? Eu vou falar um pouco sobre o Espírito Santo, vou falar se realmente as línguas estranhas, se isto é bíblico. Então vamos lá. Nessa minha palavra introdutória, quero falar que em João, capítulo 16, verso 13, fala que o Espírito Santo é a verdade e nos guia a toda a verdade. Em João 16, 8, está escrito que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em Romanos, capítulo 8, verso 26, diz que ele nos ajuda e intercede por nós. Em Romanos 8, 14, diz que ele guia os filhos de Deus. Em Romanos 8, 6, diz que o Espírito promove vida e paz. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, está escrito na palavra de Deus que ele nos capacita para sermos testemunha dos feitos do Senhor em todo o mundo. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, 17 e 29, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 6, 13 e 22, a Bíblia fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11, diz que ele concede dons espirituais aos homens. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz que ele habita em nós, que somos templo do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, verso 18, diz que devemos ser cheios
do Espírito Santo. Então aqui foi uma palavra introdutória, falei um pouco sobre o Espírito Santo. Repito, assista lá a nossa playlist que você vai entender um pouco melhor acerca do Santo Espírito. Então, as pessoas me perguntam, irmãos, mas o vídeo é tão engraçado, né? Ele fala algumas línguas estranhas, tem algumas coisas que parecem ser absurdas. Irmãos, tome muito cuidado, procure estudar um pouco mais o que diz a palavra de Deus, procure pessoas sérias que são comprometidas com a palavra para te orientar. Não vá com a famosa Maria, vai com as outras. Como diz o ditado mundano, né? Não vá feito piolho de cabeça por cabeça. Não, irmãos. Busque respaldo na palavra. O Espírito Santo é algo sério. Esse dom maravilhoso que é o batismo do Espírito Santo é algo sensacional. Mas muitas pessoas estão ridicularizando. Eu falei, parece uma brincadeira, mas isso é algo muito sério. Então, se você está rindo, está brincando, escarnecendo, pare com isto, em nome de Jesus Cristo. É um conselho de Deus para você. Então as pessoas me perguntam, irmãos, essas línguas estranhas que os crentes do movimento pentecostal falam, isso tem respaldo bíblico? Isto é bíblico, irmãos? Vamos lá. Em Marcos, capítulo 16, verso 17, nós observamos o testemunho do Senhor Jesus Cristo, que ele disse que nós iríamos por todo mundo, iríamos pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguiriam os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então Jesus Cristo testemunhou. Também observamos o testemunho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Vamos ler aqui em ligeiros tempos, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 10. Perdão, eu disse 20, não foi, mas é 1 Coríntios 12, 10. Que está escrito, e a outra a operação de maravilhas, e a outros a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui orientando aos coríntios, ele fala acerca do batismo no Espírito Santo, como as pessoas falam línguas estranhas, outros têm o dom de interpretar. Quem não tem um dom, busque. Então vimos o testemunho do Senhor Jesus Cristo, em Marcos, capítulo 16, verso 17, vimos o testemunho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. E também observamos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3 e 4, entre os apóstolos, quando eles receberam ali o batismo no Espírito Santo. Jesus Cristo mandou eles ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, pois o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, eles ficaram ali e falaram em outras línguas. Observamos também Cornélio e algumas pessoas que estavam ali com ele no capítulo 10 de Atos, versículo 46, todos ali falaram línguas estranhas, foram batizados no Espírito Santo quando Pedro ministrava a palavra. Para uma melhor compreensão, convido você depois com o tempo, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu não estou lendo aqui todos os versículos, irmãos e irmãs, para que esse vídeo não fique muito longo e também para que você possa se exercitar como uma tarefa de casa, né? Um dever de casa, para que você se familiarize com a palavra do Senhor. Então, temos que ter muito cuidado. Algumas advertências bíblicas acerca deste assunto. Primeiro, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, está escrito que não extingais o Espírito Santo, vocês não apagueis. Tem pessoas que querem camuflar o poder do Espírito Santo, atribuindo ele a demônios. Há coisas que as pessoas bagunçam, criam escândalos, certos desconfortos, né? Pessoas que não têm nenhuma base bíblica, nenhum compromisso com Deus, e pessoas, observando essa má conduta, a ridicularizam dos dons espirituais. Não devemos apagar a manifestação do Espírito Santo. É muito lindo, irmãos, ver alguém sendo usado por Deus, quer seja jovem ou quer seja velho. Eu acho maravilhoso ver a pessoa verdadeiramente sendo usado por Deus. Que tem pessoas que dão lugar à carne, uma emoção carnal, podemos falar assim, e não são usadas pelo Espírito Santo. Também sabemos que o inimigo imita, né, irmãos? Através dos seus ardis, das suas artimanhas, ele quer usar seus adeptos para confundir as pessoas e escarnecer as coisas que Deus tem como sagrada e santa. Também, em Mateus capítulo 12, versos 31 e 32, temos que ter cuidado para não cometer o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que tem pessoas que estão atribuindo os dons espirituais a demônios. Então tome cuidado, a blasfêmia com o Espírito Santo consiste nisso, em atribuir o que é de Deus ao demônio. Então assista lá o nosso vídeo que eu já vos recomendei. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, pois quando abrimos a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, diz que o batismo no Espírito Santo é um sinal para os infiéis. No capítulo 14, verso 26, diz que no culto ali temos que ter ordem e decência, né? Deve ter as línguas estranhas, sim, mas também as interpretações, para que haja edificação da Igreja de Deus. No versículo 39 do capítulo 14 de 1 Coríntios, diz que não devemos proibir as pessoas de falar línguas estranhas. Tem igrejas que proíbem, né? Tem pessoas que proíbem. No programa de televisão, de rádio ou no culto tal, você não pode falar línguas estranhas. Não podemos proibir as pessoas de falar, mas devemos ensiná-las para que tenham um batismo com o Espírito Santo,
seja feito, como diz no versículo 40 de 1 Coríntios 14, tudo com ordem e decência. Que as pessoas busquem respaldo bíblico, busquem um autocontrole, né? Para que não se emocione e não tome ali muito tempo no culto, que não se exagere, né? Pela sua emoção do momento ali, que peça controle a Deus. Então, irmãos, esse vídeo aqui foi um vídeo de alerta para que eu e você venhamos rever nossos conceitos, nosso posicionamento, nosso comportamento, irmãos, e que jamais venhamos aí pela cabeça das pessoas aí afora, que não tem compromisso com Deus, né? Desculpa essa expressão tão simples, mas eu creio que você está entendendo, pois eu acredito que isto é um pecado terrível. Ah, irmãos, mas parece ser tão sadio, engraçado a gente ficar rindo, né? Irmãos, os dons espirituais é concedido pelo Espírito Santo aos homens. Deus permite isso para que haja edificação da sua igreja, para que o evangelho seja pregado, para que nós testemunhamos os feitos do Senhor em todo o mundo, como eu já falei aqui, algumas referências bíblicas para você acerca desse assunto. Eu recomendei alguns vídeos aqui que falam sobre esse assunto também de uma forma direta e indireta, mas as pessoas estão escarnecendo. Esse vídeo que eu peguei aqui, coloquei no início aqui, é simplesinho, tem uma pessoa dançando tal, e ele cantando o famoso rap da Línguas Estranhas, né? Mas se você for procurar, irmãos, tem vídeos aqui terríveis, irmãos. Se você for olhar, é algo que nos escandaliza, porque nós sabemos que o batismo no Espírito Santo é algo sério. Eles estão debochando de uma coisa tão séria, tão gloriosa, tão maravilhosa, que é esse dom que Deus tem dado aos homens, que nos promove edificação. Então, foi uma palavra de alerta. Que Deus abençoe a todos vocês, agradeço por cada oração e repito, busque respaldo na palavra do Senhor. A Bíblia diz, mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Cuidado com a maioria, cuidado com o que você anda vendo, cuidado com o que você anda compartilhando, cuidado com aquilo que você tem sido receptivo. Tem pessoas que, se for colocar um estudo bíblico, não quer assistir, mas coloca alguém escarnecendo das coisas de Deus, aí fica assistindo, dá like, dá comentário, ainda compartilha e ainda fica ridicularizando. Tome muito cuidado, foi uma palavra de alerta. Que Deus te abençoe.